Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus a você que está me assistindo nesse exato momento. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Comandante Pérez, comandante do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, e o comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil. Queridos, antes de eu começar aqui, em mais um assunto maravilhoso sobre a capelania, tá? Nós viemos sempre aqui dar esclarecimentos sobre esse trabalho maravilhoso por um capelão, tá? Eu quero pedir a você, meu amigo, para se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva no nosso canal, é importante que você nos ajude a divulgar esse trabalho. E você vai fazendo e vai fazer isso se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, dando o seu like. Quando você se inscreve, dá o seu like, você está dizendo que você gostou, ó, joia, muito bom o trabalho de vocês. E você ativando o sininho, você vai receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai colocar aqui no canal, tá bom? Então, eu peço a você humildemente que você se inscreva aí no nosso canal. Nos ajude, tá bom? Nos ajude a propagar o reino de Deus ao coração dos simples através desse trabalho, tá bom? Eu quero, nesse exato momento, parabenizar a nossa coordenadora do estado de Rondônia, a tenente capelão pré-militar de nossa instituição, que está lá no estado de Rondônia. Ela é coordenadora ali em Porto Velho, tá bom? Diga aqui de passagem, a única representante legal que nós temos aí em Rondônia, ok? Nós não temos outros representantes a não ser a Mical, que está aí no estado de Rondônia. Isso é muito importante falar. Se aparecer outra pessoa aí, tá? Em nome da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil, que não está incluso na turma da Mical, não representa a gente, tá bom? Não representa a gente. Para representar a nossa instituição, essa pessoa precisa estar incluso na turma de capelões da Tenente Mical, tá bom? Se não tiver ali, não é representante da CEMIL, não faz parte da nossa instituição. Nós começamos ontem o curso básico de especialização em capelania. Foi muito produtiva a aula, foi muito boa, né? Parabenizo os alunos pelo empenho que tiveram dentro da sala de aula. Isso é grande, maravilhoso, isso é de grande importância, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós vamos continuar com as aulas, que é todo sábado, e vou dizer para vocês, não aceite capelania de um dia. Curso de capelania de um dia não existe. Não seja enganado. Não troque o seu caráter por um certificado. Se forme de verdade. Torne um capelão formado de verdade, para você não ser motivo de chacota para as outras pessoas. Porque vão falar assim, poxa, esse curso de grande importância que vocês falam e você se formou com um único dia? Não, aí não, esse curso não tem valor. Então não sirva de chacota para as outras pessoas. Estuda a teologia, a capelania da forma que ela tem que ser estudada. É que nem um curso básico em teologia, tá? Não existe curso de teologia de um dia, de 2 dias, de uma semana. Existe cursos de teologia de 1 ano, 12 meses, 24 meses, né? E por aí em diante. Tá? Existe curso intensivão de 6 meses? Tem. Seminário teológico intensivão de 6 meses. Você vai encontrar até de 3 meses. Depende da forma que a aula vai ser aplicada. Se a aula for aplicada de forma adequada, né, com um supletivo teológico, aí sim é de relevância. Se você tiver bom entendimento, você vai aprender, haja vista que o próprio governo lançou o supletivo, né? Quem faz o supletivo, ele faz 2 anos em um. Então, é cabível você, dentro de 6 meses, fazer um seminário teológico. Até aí, tudo bem. Tá? Agora, seminário teológico de 1 semana? Não, ok? Sem contar as pessoas que abrem uma instituição teológica e automaticamente se denomina teólogo, se denomina pastor. Ô, meu irmão, isso aí não existe. Para de ser enganado, tá? Tem gente que se engana a si mesmo, tá? Então, não entra por esse caminho
que você pode se dar mal lá no final, né? Pode ser envergonhado aí até por um aluno de uma escola teológica. Um aluno pode te fazer uma pergunta que é feita, que é respondida dentro de sala de aula, e você, com diploma de teólogo, não vai saber responder porque você se fez teólogo. Então, para com esse negócio aí, tá bom? Estude de verdade. Quer se formar? Estuda, ok? Estuda para você ter conteúdo para quando for contestado você responder, tá bom? Tá? Graças a Deus, os nossos instrutores, todos eles são devidamente formados. A nossa tenente Mical é pedagoga, ok? Também está se formando psicóloga. Então, todos os nossos instrutores espalhados pelo estado do nosso país são devidamente formados, têm formação acadêmica, ok? Então, aprenda com quem tem para ensinar. Não aceite curso de um dia, tá? Você pode ter um constrangimento aí que não vai ficar bom para você. Tá bom? Mas quando você estuda, você tem conteúdo, você tem bagagem, você tem aí, né, ferramentas para se defender de alguns bonitões que às vezes quer testar você. Tá bom? Mas vamos lá. Eu quero parabenizar também o Major Teixeira, Clamir Teixeira, que é um grande profissional também na área da capelania, pastor, bacharel em teologia, membro da Ordem Federal de Teólogos do Brasil, né, onde nós também fazemos parte, somos membros lá, ok? E tem feito aí um grande trabalho em prol da capelania no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe aí o Major Clamir Teixeira. Também lá em Belford Roxo tem o Major Josemi, né, que é coordenador ali da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, em Belford Roxo. Deus abençoe a tua vida, nobre companheiro, Major Josemi, e também a capitão, a esposa dele, a capitão ali, Elizabeth, que tem feito ali um grande trabalho junto com o Major Josemi, representante da nossa instituição, e por aí diante, né? Um abraço também, não posso deixar de mandar um abraço para o Major Aloysio Souto, que está na região de Itaperuna, também no estado do Rio de Janeiro, abrangendo aí a região do norte fluminense, noroeste do norte fluminense, ele que é coordenador de toda aquela extensão do norte fluminense que vai até Santo Antônio de Pádua, Miracema, roda aquilo tudo ali, ele é o responsável ali. Então, um abração para o senhor Major Aloysio Souto, um grande profissional que também é militar, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a vida dele, e também a capitão Áurea, a sua esposa, que está ali lhe auxiliando nesse trabalho tão maravilhoso, né? Aos demais que estão aí representando a CEMIL nos demais estados, um abraço apertado do comandante Pérez a todos vocês. Vamos lá para um assunto maravilhoso que é a capelania militar. Muitas instituições não querem entrar dentro dessa área. Muitos não entram porque eles acham que não é bom, né? Não é produtivo eles falar sobre a capelania militar. Lembrando que a capelania nasceu dentro das Forças Armadas, nasceu no meio dos conflitos, né? A capelania nasceu ali, no meio dos conflitos. Aonde havia um conflito, havia a figura de um capelão, né? E essa figura do capelão, ela vem desde as épocas medievais, sempre teve um capelão. Jesus, ele foi um exemplo da capelania. O bom samaritano foi um exemplo da capelania, e assim como nas épocas medievais, também a figura de um capelão estava lá, né? Onde havia um conflito, estava a figura de um capelão. Mas, comandante Pérez, quem era esse capelão? Eram os padres. Eram os padres. Os padres, eles faziam esse trabalho ativamente em prol da capelania, né? Se havia uma guerra, havia também o padre. O padre estava ali para quê? Para auxiliar as pessoas que estavam enfermas por causa da guerra. Estava ali para tentar apaziguar o conflito. Estava ali para abençoar a vida dos soldados para que eles fossem para a guerra encorajados, né? Perder o medo da morte, né? Embora ninguém queira morrer, mas eles tinham que receber uma palavra de encorajamento
para ir para a guerra. E quem dava essa palavra? Quem dava essa palavra? Era o comandante da unidade militar? O comandante encorajava eles a dar tiro, mas o padre encorajava eles que eles deveriam ir, que Deus estava com eles, para eles não temer, que Deus era na vida deles. Então eles recebiam a bênção do padre. E recebia a bênção do capelão. Ok? Se você não sabe, os primeiros capelões a exercer esse trabalho foram os padres. Nós, pastores, viemos depois, bem depois que nós viemos para exercer esse trabalho de capelão. Então vamos falar um pouco da capelania militar. Mas para falar da capelania militar, nós temos que examinar, tá, as leis que foram homologadas para que a capelania militar fosse exercida dentro das Forças Armadas. Então vamos começar pelo ano 2009. 23 de setembro de 2009 foi homologada o decreto-lei federal, decreto-lei de número 251 de 2009, ok? Que diz assim, ó: o Ministério da Defesa Nacional, que regula o exercício da assistência religiosa nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, tá? O ponto de partida do novo decreto-lei parece ser restabelecido no artigo 13, tá? No artigo 13 da Constituição Federativa do Brasil, tá bom? A Lei da Liberdade Religiosa, de 23 de junho de 2001, segundo o qual a qualidade de membro das Forças Armadas e de seguranças, né, não impede, tá? Então, para falarmos da capelania militar, temos que entender esse decreto-lei, tá bom? E tem muitas coisas boas aqui que muitas pessoas perguntam, mas se a capelania começou lá dentro das Forças Armadas, então como é que surgiu a capelania civil? Como é que a capelania saiu de lá e virou capelania civil? Gente, escute bem, a capelania, mesmo dentro das Forças Armadas, ela é voluntária. Mesmo lá, ela é voluntária e você vai saber na íntegra como se tornar um capelão militar e como se tornar um capelão civil, e se a lei, de fato, ela abrange a capelania militar e não abrange a capelania civil, ou ela abrange as duas capelanias, porque só existe uma capelania, tá bom? Só existe uma capelania, tá bom? Vamos lá. Deste modo, o novo decreto-lei aparece como regulamentação da assistência religiosa por parte de qualquer, olha aí, ó, por parte de qualquer igreja ou instituição religiosa legalmente reconhecida. Então aí entra a capelania civil, também junto com a capelania militar. Por que dá o nome de capelania militar? Porque o nome é castrense. O que significa castrense? Capelania de carreira militar. Ok? Por isso dá o nome lá nas Forças Armadas de capelania castrense. Por que castrense? Porque é capelania de carreira militar. Ok? Então, para entendermos um pouco sobre a capelania militar, nós temos que, de fato, nós temos que entender o quesito lei, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder entender aqui direitinho e trazer para você, ó. O capelão, para ser capelão militar, ele precisa ter os requisitos que é exigido dentro das Forças Armadas. Primeiro requisito que ele tem que ter, ele tem que ser pastor ou padre, ok? Haja vista que me parece que já abriu inscrição para mulheres também exercer essa função de capelão dentro das Forças Armadas, tá? Mas precisa ser pastor, padre ou pastora, né? Se abriu exceção para as mulheres, tem que ser pastora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro requisito: ser ministro há mais de 5 anos, tá? Ser ministro há mais de 5 anos. Tem idade mínima de 43 anos para baixo.
tá? De 43 anos para baixo. Tem que ter esses requisitos. Ser ministro, num período de 5 anos, tem que ter existência de ministro de 5 anos, tá? Ter a idade mínima de 43 anos para baixo, ok? Outro requisito, terceiro requisito, ser bacharel em teologia. É o que pede aí as Forças Armadas, ser bacharel em teologia, tá bom? Né? Curso superior, tá bom? Então, você precisa ter esses requisitos. Depois de ter esses requisitos, você vai fazer a prova de capelãos, que antigamente era outras provas introduzidas, hoje é mais por parte religiosa. Então, você vai passar por uma sabatina religiosa, ok? Aonde você vai passar por um teste, uma avaliação. Você vai fazer um curso, tá, religioso. Acredito, né, que você vai estudar aí, né, muito sobre a parte religiosa, responder algumas provas desse quesito, e as questões todas elas religiosas, tá bom? Então você vai passar por essa sabatina. Depois que você passar por essa sabatina, ser aprovado ou aprovada, você vai então prestar o concurso para ser oficial, tá bom? Aí você foi aprovado, você agora vai aprender a ser um oficial das Forças Armadas. Porque a capelania em si, ela é totalmente voluntária, tá? Ela é voluntária. A capelania, ela não é superior, ela é voluntária. Então, por ser voluntária, ela, para ser um oficial, ele precisa aprender as manobras militares, aprender a ser um oficial, por isso ele vai fazer o concurso de oficiais, para ser integrado no quadro de oficiais das Forças Armadas. Além de passar no concurso para capelão, foi aprovado como capelão, ele agora vai estudar sobre como ser um oficial. Vamos lá. Capelania militar. O que vem a ser um capelão militar? Ponto de interrogação. O que vem a ser um capelão militar? É também chamado de capelania castrense. Trata-se de um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa em comunidades, colégios, universidades, hospitais, prédios, corporações militares, exército, marinha, aeronáutica, policiais militares e aos corpos de bombeiros militares. Tá? Então, tá aí o significado da capelania castrense. Tá bom? Então, é de grande relevância que você aprenda sobre isso, porque muita gente fala sobre a capelania, mas não explica, tá, sobre a capelania militar. Ok? Isso é grande importância, isso é de grande importância para você que ainda não tem noção da capelania militar. Tá bom? Então, vamos lá. Existem necessidades, né? Existem necessidades e existe também nas instituições as capelanias, tá? As capelanias, tá? Evangélicas e católicas. O objetivo assistir aos integrantes das Forças Armadas nas diversas situações de vida, tá? Então, o capelão dentro das Forças Armadas, ele não vai atender somente os soldados, gente. Ele vai atender as famílias desses soldados. Então, por quê? Porque o governo criou esse projeto dentro do nosso país, em levar assistência religiosa para dentro das Forças Armadas, porque tem muitos soldados. O soldado, às vezes, vai para lá e fica dias sem vir para casa. Fica dias sem se comunicar com a sua família. Ele precisa de orientação religiosa. Ele precisa ser assistido, de assistência. O que um capelão faz? O capelão, ele fala do amor de Deus, ele trabalha na área psicológica também daquele soldado, ele traz palavras de incentivos, palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras que vêm incentivar esse profissional que está lá, esse militar que está lá, a manter a sua consciência tranquila,
O capelão, ele atende no momento da dor, ok? Né? Às vezes morre um soldado, às vezes morre um pai de um soldado, e o capelão vai lá em honra ao soldado, em honra ao soldado da sua unidade militar. O capelão vai lá dar amparo para a família desse soldado, dar um amparo espiritual, ele vai lá abraçar a família. Então, o capelão das Forças Armadas, ele não fica ali de braços cruzados, ele tem uma vida ativa dentro das Forças Armadas, né? Ele tem um culto na parte da manhã, ele tem um culto na parte da tarde, ele tem os momentos em que ele vai participar das cerimônias que acontecem ali, é sempre chamada a figura de um capelão para abrir uma sessão. Então, o capelão das Forças Armadas, ele tem um trabalho maravilhoso, né? A gente já visitamos muitas bases militares, né? E conversamos muitos, né? A capelania pré-militar, a capelania militar, a capelania civil, né? Nós temos uma linha de pensamento, uma única linha. Por quê? Porque o capelão, ele não pode ferir os princípios da religião, o capelão não pode acusar, não pode julgar. O capelão, ele é preparado para atender a todos os tipos de pessoas. Só que, quando se trata do capelão militar, é lógico que não só na parte militar, ele é apto também para atender cá fora. Ele é apto para poder atender em qualquer lugar, ok? Assim como o capelão civil é apto para atender também em qualquer lugar, até mesmo dentro das Forças Armadas. Lembrando que a capelania, ela é voluntária, né? Para ele se tornar um capelão militar, ele vai estudar para ser capelão, tá? Depois que ele passa no concurso de capelão e é aprovado como capelão, ele vai estudar para ser um oficial. Já entra aí com posto de suboficial. Tá bom? Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Ao ser aprovado, tá? Como capelão, vamos lá. Ao ser aprovado no concurso específico, o militar capelão, tá? É matriculado em curso militar. Então, quando ele é aprovado no concurso de capelão, ele é registrado, aonde? Ele é matriculado no concurso militar de estágio e adaptação de oficial capelão. Então, ele vai ter que aprender a ser um oficial. Ele é inscrito no concurso, ok? De estágio para ser um oficial capelão, ok? A Constituição Federal, tá, de 1988, prevê em seu artigo 5º e o inciso 7º, tá bom? Que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, internações coletivas, sobre a lei, viu? Olha só a lei federal, sobre a lei 6.923, de 29/6/81, que também é alterada pela lei 7.672, de 23/88, 23/9/88, organizou o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas a partir desta legislação. Temos definido que, vamos lá, temos definido que o serviço de assistência religiosa tem por finalidade prestar, na mesma, assistência espiritual aos militares, aos civis, das organizações militares e de suas famílias, ok? De suas famílias, seus familiares, bem como atender a encargo relacionados com atividades de educação moral realizada nas Forças Armadas, sobre a Lei 6.923,
no artigo 2. Então tá aí um pouco da capelania militar. Você que nunca ouviu falar na capelania militar, como se faz para prestar concurso para capelão militar e passar por esse procedimento, você precisa ter, no mínimo 43 anos de idade para baixo. Tá? Até 43 você pode prestar concurso, tá bom? Tem que ser pastor há 5 anos, pertencer a uma instituição eclesiástica, uma convenção, associação, conselho de pastores, ter bacharel em teologia, aí sim, aí você pode ir lá prestar concurso para ser capelão militar. Uma vez que você é aprovado como capelão militar, você vai ser inscrito, tá, no curso de estágio para ser oficial capelão, tá bom? Aí sim você vai seguir carreira militar como oficial e como capelão para atender a demanda dentro das Forças Armadas, tá bom? Então vamos lá, o serviço de assistência religiosa será construído de capelões militares, tá? Selecionados, tá? Entre sacerdote, ministro religioso ou pastores pertencente a qualquer religião que não atende contra a disciplina moral e as leis em vigor do nosso país, viu? Que leis em vigor são essas? A Lei 6.923, no artigo 4º, tá bom? No artigo 4º. Cada ministério militar atenderá para que no posto inicial de capelão militar seja mantida a devida proporcionalidade entre os capelões das diversas religiões. As religiões professadas na respectiva força. Lei 6.923, artigo 10. Tá? Então isso quer dizer que tanto o capelão protestante como o capelão católico, eles têm que estar em harmonia um com o outro. Até porque o capelão não pode ferir os princípios da religião. Ok? Eu sempre falo isso aqui porque a gente recebe muitas denúncias de capelões que, ao invés de fazer o trabalho de capelão, que é ministrar o amor de Deus ao coração do simples, ele quer atacar A, B, C ou D. Nós não estamos aqui para atacar e nem ferir, tá? Nenhum tipo de credo religioso, até porque a lei aqui não nos habilita a fazer isso, tá bom? Então, você que quer ser capelão, você que quer fazer esse curso de capelão, né? Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não for uma pessoa, tá, indisciplinada, você não pode ser capelão. Se você não for uma pessoa que respeita, tá, os direitos de ir e vir, você não pode ser capelão. Se você for uma pessoa que não respeita, tá, esse artigo aqui, você não pode ser capelão, até porque um capelão, ele é diferente de um pastor, tá? Embora, mesmo sendo capelão, você nunca vai ser maior do que um pastor, tá? O maior cargo eclesiástico da Bíblia é a figura do pastor, não é do capelão, não, é do pastor. É o maior cargo eclesiástico que você possa imaginar dentro da Bíblia, é o cargo de pastor. A hierarquia que está no topo da cadeia eclesiástica é o pastor, tá? Mas aí o capelão entra onde? Não, o capelão é um ministro religioso treinado para lidar com diversos tipos de situações sem machucar as pessoas, sem ferir o credo religioso, tendo a missão de trazer a mensagem de Cristo ao coração do simples. Tá bom? Essa é a figura do capelão. Capelania militar protestante. Aí fala com os pastores, ok? Vamos lá. A capelania militar protestante. A capelania militar protestante é parte integrante do serviço religioso
das Forças Armadas, composta atualmente por 9 pastores capelões do Exército Brasileiro, tá? Quadro do Exército, tá bom? Quadro do Exército Brasileiro. 9 pastores militares do quadro do Exército Brasileiro. 9 pastores na Marinha do Brasil, ok? E 3 pastores na Aeronáutica, tá bom? Na Força Aérea Brasileira. E muitos outros nas forças de segurança pública, como PM, né? Como PM e BPM, tá? Dos diversos estados brasileiros. Então, foi decretado por esse decreto-lei que cada estado criasse o quadro de capelões militares. Por que militares? Porque eles são soldados, eles são oficiais militares, então exerce a capelania militar. Por isso chama-se capelania castrense. Por que castrense? Porque castrense quer dizer capelania de carreira militar, ok? Ele já é militar, então ele vai exercer a função de capelão dentro da sua unidade militar, e para fazer isso, é lógico que ele tem que passar nos crives de cada instituição, instituição militar, tá bom? Se é para prestar concurso para capelão, se é para estudar para capelão, ele vai estudar, ele vai passar e ele vai então seguir aí o ciclo militar da sua corporação para representar bem como capelão e falar do amor de Deus, está pronto para atender a demanda da assistência religiosa dentro dessas unidades. Ok? Vamos lá. O primeiro pastor protestante a servir, né, os militares brasileiros foi o alemão, né, luterano, né, foi um pastor alemão, né, que era da igreja luterana, tá bom? Os pastores, eles começaram a exercer o trabalho de capelão dentro das Forças Armadas para poder trazer para dentro das Forças Armadas também a oportunidade para os protestantes. Havia muitos padres, né? E não havia pastores, ok? Então, por aumentar o número de evangélicos dentro das Forças Armadas, houve então a abertura para os pastores também ter o mesmo direito, porque a lei que abrange a capelania não abrange só padre, não abrange só pastor. Essa lei também abrange o capelão civil, conforme eu falei. Conforme eu falei lá atrás, que essa lei também abrange o capelão civil. Aonde está escrita essa lei? Ela está escrita aqui, ó. Essa mesma lei aqui, né? A lei que abrange o capelão civil também, essa liberdade religiosa diz assim, ó, de modo que o novo decreto aparece como regulamentação da assistência religiosa por parte de qualquer igreja ou instituição religiosa legalmente reconhecida. Então, essa lei abrange também a capelania civil, tá bom? É por isso que tem as capelanias civis, ok? Que nós vemos muito por aí, formamos capelões civis, tá? E tem sido uma bênção, uma maravilha para a vida de todos vocês. Para ser um capelão civil, precisa ser pastor? Não precisa ser necessariamente você ser um pastor, tá bom? Basta você ser membro de uma igreja, tá? Ter um pastor, você tem que ter a sua fé declarada em Cristo Jesus, já que você vai falar do amor de Deus, você tem que ter a sua fé declarada em Cristo. Amém? Você pode ser membro, você pode ser obreiro, você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser missionária, independentemente do seu cargo eclesiástico dentro da sua igreja, você pode ser um capelão. Mas, comandante, me explica uma coisa, o senhor falou que para ser capelão tem que ter bacharel em teologia, tem que ter nível superior, tem que ter mais de 5 anos. Escute bem, e esse requisito é lá nas Forças Armadas, é lá dentro. Cada instituição tem o seu regimento interno,
tem o seu estatuto. E nós respeitamos o estatuto de cada instituição, tá? Nós respeitamos o estatuto de cada instituição, assim como eles respeitam os nossos estatutos, tá? Quando você respeita a lei também te respeita, tá bom? Lá precisa ter, tá bom? Bacharel em teologia, idade de 43 anos para baixo, ensino médio e tal e etc, tá bom? A capelania civil não. A capelania civil não precisa, tá bom? Basta você estar em pleno vigor, ok? Está em pleno vigor. Basta você ser crente em Jesus Cristo, ok? E ser obediente à sua igreja, seu pastor. Se você não é obediente ao seu pastor, você não pode ser capelão, né? Não pode ser. Você tem que ser uma pessoa obediente, submissa. Aí você pode ser capelão. Não exige isso, tá bom? Mas aí o senhor oferece a capelania pré-militar. Sim, por que oferece a capelania pré-militar? Porque assim como nas Forças Armadas, eles têm um quadro de capelões para atender os militares, nós também somos uma instituição pré-militar. Nós somos uma instituição que tem manobras militares. Nós somos uma instituição de fim pré-militar, que é o BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar. Então, nós criamos o quadro de capelões dentro da nossa instituição, né? Para atender os pais dos alunos que lá vão fazer o concurso com a gente, né? Que vão ali trabalhar na área do pré-militar, que vão aprender, né? Se preparar, principalmente aqueles que têm desejo de se tornar um militar, né? Ele vai para os preparatórios, e no preparatório ele vai aprender as manobras. Quando ele chegar lá para fazer o concurso, ele não está cru, né? Diversos alunos que vêm para o nosso preparatório, quando vai se apresentar e fazer concurso, apresentar o Exército, Marinha Aeronáutica, a probabilidade deles ir e não ser reprovado é muito grande. A maioria são aprovados porque eles não vão cru. Então, o que nós fizemos? Nós criamos a CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar, porque a nossa instituição ela é pré-militar. Por isso que a nossa capelania é pré-militar. Tá bom? O que nós ensinamos aqui? Tudo sobre a área da capelania e mais. Nós temos cursos básicos em teologia, porque para ser um oficial capelão pré-militar de nossa instituição, tem que ter no mínimo básico em teologia, para ser um oficial, tá? Mas para se tornar um capelão no curso básico de especialização em capelania da nossa instituição, você não precisa ter o curso básico em teologia. Basta você ser crente em Jesus Cristo, ser obediente ao seu pastor, ok? Independente do seu cargo eclesiástico, você pode fazer o curso de especialização, o curso básico de especialização por nossa instituição, se tornar um capelão pré-militar de nossa instituição. O mesmo também vai ser integrado nos registros da Brigada Pré-Militar, que é a nossa instituição. Então, você vai pertencer também à Brigada, né, como capelão pré-militar, tá? Fazer curso para suboficial oficial de nossa instituição, você precisa ter o básico em teologia. Então, se você não tem, passa a estudar, né? Você que tem interesse de se tornar um capelão, você vem como capelão, vai passar pelo curso, nós vamos te receber, você vai ser aprovado aqui como capelão pré-militar. Se você um dia quer crescer dentro da instituição para ser um representante nosso no seu estado, na sua cidade, você precisa ter o básico em teologia. Então, estude. Para ser um capelão qualificado, você tem que ter ferramentas, e a ferramenta é ser instruído dentro da palavra de Deus. Estamos aqui para te ensinar, para te ajudar a galgar aí esse posto tão sonhado que você tem. Tá bom? Então, tá aí a palavra do comandante Pérez sobre capelania militar. Se você não sabia, né, sobre a capelania militar, depois nós voltaremos a falar um pouco mais sobre essa palavra, né? As atribuições do capelão militar, tá bom? Eu vou estar aqui colocando outro vídeo para melhor falar sobre esse assunto, né? Então vamos lá, parte 1 é essa que eu estou falando, nós vamos fazer a parte 2
para que você entenda um pouco melhor sobre a capelania militar e vamos derrubar alguns gigantes, né, que muitos capelões enxergam, o que muitas pessoas veem sobre a capelania, tá bom? A capelania é uma bênção sobre a vida daqueles que fazem ter um desejo, tá? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, e volto a lhe dizer, queridos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, é importante. Precisamos da tua ajuda para que esse trabalho seja mais divulgado, que ele venha alcançar vidas, ok? O nosso trabalho aqui é ajudar, né, não só você, como os nossos amigos capelões a ter uma reciclagem, tá, no quesito capelania, tá bom? É valorizar a nossa categoria, tá, de capelães, tá bom? Leve a capelania a sério. Eu preciso da sua inscrição. Se inscreva, tá bom? E divulgue esse trabalho. Quero parabenizar todos os capelões de todo o Brasil, tá? Todas as escolas de capelões, a você, meu amigo, a você, minha amiga, você que é diretor, você que é diretora de escola de capelania, tá? E que não aceita a capelania de um dia, você que insiste em incentivar as pessoas a estudar a capelania da forma que tem que ser estudada, e eu parabenizo você, porque eu sei que você está no caminho certo e que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Comandante Pérez, me despeço, prestando as minhas continências com honraria a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Comandante Pérez, que Deus abençoe a vida de todos vocês.